Olá, pessoal. Como vocês estão? Espero que bem. Hoje nós vamos estudar um conteúdo de gramática. Eu, juntamente com o professor Rivelino, estabelecemos uma parceria. Ele ficou responsável em explicar o conteúdo de literatura e eu vou explicar o conteúdo de gramática. Infelizmente, as nossas aulas presenciais ainda não são possíveis. A gente sempre faz uma introdução do conteúdo de forma dinâmica, mas por enquanto a gente tem que ser dessa maneira. Então, assim, gente, pronome, né? Eu coloquei para vocês aqui o quadro das classes das palavras. Nós já estudamos o substantivo, o adjetivo, o numeral e o artigo. O que nós vamos estudar hoje é o pronome, certo? Essa coisa que está nessa cozinha lilás. E o que são os pronomes? Para que eles servem? Eles têm grande importância na produção textual, na formação de uma frase, porque os pronomes, eles substituem ou acompanham quem? Os substantivos, certo? Então, os substantivos é toda palavra que é tudo que recebe um nome, né, que nomeiam seres, é substantivo, nome de pessoa, nome de lugar, de objeto, animais. Então, tudo que recebe um nome, tudo que nomeia nome, eu chamo de substantivo. E essas palavras, gente, quando a gente vai colocar em um texto, muitas vezes, principalmente numa narrativa, onde existem os personagens principais, quando você não pode estar repetindo, né, sempre os mesmos substantivos naquele texto. Então, os pronomes eles servem para isso, para poder substituir ou muitas vezes acompanhar os substantivos, certo? Então, aqui que é o pronome, né, a sua definição, o seu conceito, assim como todas as classes das palavras têm o seu conceito, tem a sua classificação. E aqui eu coloquei para vocês o conceito, que é uma palavra cuja principal função é indicar as pessoas do discurso e relacionar a elas os seres e objetos a que se refere, os quais são representados pelos substantivos, né? Então, como eu falei para vocês, a questão do substantivo. E os pronomes, eles são invariáveis e outros podem flexionar. Gênero, número e pessoa. Masculino, feminino, plural e singular, certo? Então, agora, eu vou colocar para vocês um exemplo, certo? De uma frase. Queria que vocês prestassem atenção. Não reparem na letra, porque eu ainda estou me acostumando, sentindo muita falta da lousa, certo? Então, aqui, gente, eu coloquei Ricardo ainda não chegou. Coloquei um pontinho aqui, vou dar continuidade. Ele está na casa de Rita, certo? Então, aqui nós temos Ricardo. Ricardo eu classifico como o quê? O Ricardo é o substantivo. Só que eu não quero repetir em uma única frase o mesmo substantivo, né? Ricardo ainda não chegou. Ricardo está na casa de Rita. O que foi que eu utilizei? Eu coloquei um pronome. Ele é um pronome pessoal que está se referindo a quem? A Ricardo. Então, eu coloquei para poder não acontecer uma repetição do nome Ricardo, certo? Então, tá aqui o pronome pessoal. Então, eu vou apagar tudo e vou colocar outra frase para vocês. Não
conhecemos o menino, certo? Ponto final. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir novamente essa questão do menino, ou eu vou utilizar um pronome, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui abaixo a borracha, vou apagar esse ponto, vou colocar um pronome que saiu. Observe, gente, que eu não repeti o substantivo menino. Eu utilizei um pronome. Esse pronome, ele é um pronome relativo. O que é um pronome relativo? Ele se refere a um termo já dito anteriormente, que é o termo menino, na oração, evitando a sua repetição. Então, eu não quero repetir menino saiu. Não conhecemos o menino saiu. Então, ficaria uma repetição. Mas então, o que é feito? É colocado um pronome relativo, certo? Esse pronome relativo é invariável, tem os variáveis, e foi colocado aqui na oração. Pra ver como a coesão agora ficou bem melhor, tá bom? Agora, nós vamos dar continuidade. Eu coloquei aqui para vocês a classificação dos pronomes. Eles são classificados em pronomes pessoais. O que são esses pronomes pessoais? Foi o que eu já dei exemplo para vocês. São aqueles que substituem as pessoas do discurso. Eu, ele, ela, tu, você, nós, consigo, comigo, mim, né? Então, esses pronomes, eles são conhecidos como pronomes pessoais. E os pronomes demonstrativos, para que eles servem? Eles indicam localização de elementos. Elementos gramaticais no espaço, no tempo e no texto. Quem são eles? Esta, essa, aquela, este, esse, aquele, certo? Esses são os pronomes demonstrativos. E os pronomes relativos, que eu até já passei um exemplo para vocês, que eu já falei, que eles fazem referência a um elemento gramatical geralmente já expresso na frase. Então, para que não aconteça a repetição, é colocado um pronome relativo. Quem, que, onde, que são os invariáveis. Aí tem os variáveis. Cujo, cuja, quais, quantos, quantas, certo? E também, gente, existem os pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos são palavras variáveis e invariáveis também, empregados para quê? Para formular perguntas diretas e indiretas, certo? Eu utilizo esses pronomes, quem, né, quanto, quais, que. Então, esses pronomes, eles são interrogativos quando o quê? Quando são empregados para formular perguntas. Existe também, gente, os pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos não determinam com precisão o substantivo a que se refere. Então, eles são empregados na terceira pessoa do discurso. O próprio nome já indica, certo? Que os pronomes indefinidos substituem ou acompanham o substantivo de maneira vaga, sabe? Impreciso. Você não sabe a quem ele está se referindo. Que são eles? Ninguém, nenhum, todos, vários, todo. Então, esses pronomes, eles são indefinidos. Os pronomes possessivos são aqueles pronomes que eles indicam o quê? Eles indicam posse, certo? Então, esses pronomes possessivos, ele indica que pertencem a objetos, ideias ou seres, que são eles: meu, minha, seu, nosso, vosso. Esses pronomes, eles são os pronomes possessivos. E nós também temos os pronomes de tratamento, que eles representam o quê? A formalidade. Então, quando você quer se referir a uma pessoa de forma
formal, com respeito, né? Que são eles: Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Santidade, Senhor, Senhora. Então, esses são os pronomes de tratamento. Certo, gente? Então, assim, lembrando que no livro de vocês também está lá a classificação dos pronomes. Tem toda uma tabela que onde vocês podem estudar. Eu vou estar disponibilizando essas páginas para vocês do conteúdo, certo? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Então, aí eu coloquei esse desenho aí bastante conhecido. E tem um pronome sublinhado que é minha. Esse pronome, ele é o pronome que a gente já falou antes. Que são os pronomes o quê? Possessivo. E além de minha, que não está grifado aí, eu, que é o pronome o quê? Pronome pessoal. Aí eu coloquei essa outro exemplo, vote, ninguém. Ninguém cumpre o que promete. Ninguém pode liderar. Ninguém é sua escolha. Então, esse ninguém aí, gente, ele é um exemplo de quê? De um pronome que eu falei para vocês, indefinido. Porque esse ninguém aí, nós não sabemos, tá uma coisa vaga. Nós não sabemos exatamente de quem está sendo falado aí. Tá bom? Aí nós temos aqui, aquela nuvem tem um formato de um leão. Então, aquela é um pronome que demonstrativo. Essa caneta, essa também é um pronome demonstrativo. Lembrando também, gente, que eu coloquei uns cards muito importante, que vocês estudem esses cards, que tem as diferençazinhas que muitas vezes acontece na dúvida quando você vai formular uma frase ou produzir um texto. Então, é muito importante que vocês estudem também esses cards que eu estou disponibilizando. E aqui, gente, eu coloquei exemplos de frases com pronomes interrogativos. Quem é você? Quantos anos você tem? Qual o seu sobrenome? Quais suas disciplinas favoritas? Então, como vocês podem observar, os pronomes eles estão grifados e eles são usados para formular perguntas, utilizando o ponto de interrogação. E aqui nós temos outro exemplo. O que o júri decidiu? O Senhor é culpado, meritíssimo. Então, aqui nós temos Senhor, né? É um pronome de tratamento. E meritíssimo também é um pronome de tratamento, certo? 2 exemplos de pronome de tratamento, que são utilizados como forma de respeito, de formalidade, em um júri que acontece, certo? Então, gente, obrigado. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu quero que vocês façam anotações no caderno de vocês sobre o que vocês observaram, quais foram as dúvidas de vocês, certo? Façam no caderno de vocês e enviem na plataforma Google Sala de Aula, que eu vou ficar aguardando, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.